2 Pedro capítulo 3, versos 17 e 18, nos dizem assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E que de fato o Senhor fale ao nosso coração, pela pregação da Tua palavra, a fim de que sejamos edificados, fortalecidos na fé, dirigidos, ó Deus, para os caminhos da vida na presença do Senhor, em quem há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ó Deus, fale ao nosso coração e nos dirija, ó Deus, nos anime, nos fortaleça, nos corrija, nos repreenda, opera em nós, ó Deus, pela Tua palavra, para que o nome do Senhor mesmo seja glorificado através do nosso viver, que honre e que glorifique o Teu nome, em Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Use também o Teu servo nesta noite, para a nossa edificação. É o que te pedimos com humildade e dependência em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esta segunda epístola de Pedro, como várias outras epístolas, termina com uma doxologia. Doxologia é uma expressão de exaltação a Cristo, conforme nós encontramos aqui no final do verso 18 desse capítulo 3 de 2 Pedro. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso é uma doxologia, portanto, uma expressão de exaltação a Deus. Cristo é o Senhor e Rei da glória, cuja majestade, honra, poder, exaltação são de fato devidas a Ele, seja na terra ou no céu. Não há absolutamente nada, irmãos, embaixo na terra, nem acima nos céus. Não há outro nome digno de adoração, de toda adoração, e também somente em quem há salvação. Atos nos diz isso, Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo no céu nem existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo pertence a Cristo, toda a criação lhe pertence, foi criada por meio dele e para a sua própria glória. É isso que lemos em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. De modo, irmãos, que a Cristo, céus e terra, mares e montanhas, árvores e constelações, anjos e homens, todos devem render louvores e exaltá-lo como Senhor e Salvador. Pois é somente por meio dele que todos aqueles que lhe rendem o coração e confiam unicamente nele para a salvação, é que serão livrados da condenação, desfrutando da salvação eterna e deleite perpétuo na sua presença. É por meio de Cristo que toda a criação será restaurada da corrupção, quando Ele voltar para julgar vivos e mortos e para dar ao seu povo novos céus e nova terra nos quais habita justiça, para então seu povo desfrutar da plenitude da vida na presença dEle. Novamente, irmãos, como termina a segunda epístola de Pedro, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amados, se Cristo é digno de toda a glória, como Ele é de fato, tanto agora como no dia eterno, como nós devemos viver de modo a glorificá-lo enquanto aguardamos o retorno dEle? Qual deve ser a postura, a nossa postura, enquanto aguardamos o retorno do nosso Redentor, de modo que a nossa vida o glorifique hoje e também o glorifique no dia eterno? Encontramos resposta para isso nessas últimas palavras de Pedro. Nessas últimas palavras, incluindo os versos 14, 15 e 16, junto com 17 e 18. Se vocês observarem na Bíblia de vocês, no verso 14, o apóstolo afirma assim: olha, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas aqui, ou seja, esperando o dia do Senhor, esperando o retorno de Cristo, com tudo que acompanha aquele dia gracioso, como nós, inclusive, podemos ler nos versos anteriores desse capítulo 3, enquanto nós aguardamos essas coisas, diz ele, é necessário que tenhamos, então, posturas que são próprias daqueles que aguardam o retorno de Cristo, enquanto vivem nesse mundo com o desejo de glorificar a Cristo, hoje e também naquele dia.
esses 4 imperativos estão presentes nesses versos finais, do 14 ao 18. Se você gosta de riscar a sua Bíblia e marcar a sua Bíblia, você encontra aí no verso 14, na segunda linha do verso 14, empenhai-vos. Depois, no verso 15, tende ou considerai, na sua tradução, tende. Também no verso 17, acautelai-vos, e verso 18, crescei. Então, esses 4 versos, 4 palavras, esses 4 imperativos, são 4 exortações finais do apóstolo Pedro, dirigida à igreja que caminha neste mundo com o propósito de glorificar a Cristo, enquanto aguarda o retorno gracioso do nosso Redentor. Domingo passado, nós vimos 2 desses imperativos aqui, apontando que aqueles que aguardam o retorno de Cristo devem se empenhar para serem achados por Deus em paz no dia do retorno de Cristo. E para serem achados em paz, então, eles devem viver de maneira piedosa e santa, conforme as Escrituras, ou nos termos de Pedro, devem viver imaculados e irrepreensíveis. Isso é o que o verso 14 ensina. Também vimos que aqueles que aguardam o retorno de Cristo devem considerar a paciência de Deus, a sua longanimidade, isso está no verso 15, como uma oportunidade de salvação de pecadores. Cristo não voltou ainda porque Deus está completando o número da salvação dos eleitos. Hoje, irmãos, nós veremos as 2 últimas exortações aqui nesta carta, mostrando qual deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo. Isso se encontra no verso 17 e 18, o texto que nós lemos nesta noite. Qual deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo? À luz desses versículos finais, 17 e 18, aqueles que esperam o retorno de Cristo, irmãos, verso 17, devem tomar cuidado para não perderem a firmeza da fé. Arrastado pelo erro dos insubordinados, perder a firmeza da fé. Devem tomar cuidado para não perderem a firmeza da fé, arrastados pelo erro dos insubordinados. É isso que está escrito aí no verso 17. Toda a questão de 2 Pedro gira em torno da firmeza da fé daqueles irmãos a quem Pedro se dirige. Fé bíblica que é evidentemente acompanhada por uma piedade igualmente bíblica. Nós desenvolvemos uma concepção de fé que é muito mais fundamentada em algum tipo de sentimento, ou energia, ou força interior, ou alguma coisa dessa órbita, dessa natureza, do que a fé verdadeiramente bíblica, que é uma resposta de confiança, humilde, sincera e submissa a Deus, enquanto se vive nesse mundo, confiando em Cristo e andando de conformidade com os caminhos do nosso Redentor. Fé, portanto, se tornou, nos nossos dias, isso é muito comum ver, essa energia poderosa, né, que as pessoas têm, quando na verdade a fé bíblica é confiança de pecadores para a salvação somente em Cristo e submissão aos caminhos de Cristo, para que nele vivamos e honremos o nosso Redentor. Fé tem a ver com confiança e tem a ver com submissão, com o desejo de andar de conformidade com os caminhos do Senhor. Quando você lê Hebreus capítulo 11, é isso que você encontra lá, homens de fé que andaram nas pegadas da fé do Redentor, e eles viveram pela fé e morreram pela fé no Filho de Deus que os amou. É assim que é apresentado, e não apenas que eles tiveram sentimentos e energias poderosas em si mesmos, mas homens que andaram nos caminhos de Cristo e até mesmo perderam sua vida pelo Evangelho. Toda a carta, como eu disse, então, gira em torno dessa firmeza da fé. E para que nada roubasse a fé daqueles irmãos a quem Pedro se dirige, e então roubasse a verdadeira piedade deles, Pedro diz, lá no verso 12 do capítulo 1, que estava pronto então para trazer à lembrança daqueles irmãos o Evangelho, a mensagem do Evangelho, o ensino do Evangelho de Cristo, que faria deles e os manteria firmados no próprio Cristo. E também em favor desse Evangelho, irmãos, o apóstolo nessa carta combate veementemente todo o engano dos falsos mestres que cercavam a igreja de Cristo. Homens perversos, insubordinados, que estavam no meio do povo de Deus, disseminando ensinos destrutivos e buscando seduzir os irmãos a adotarem as suas práticas perversas. Você vê isso no capítulo 2, verso 1 a 3.
Esses falsos mestres, destruidores então da unidade da igreja de Cristo, embora pudessem pensar de si mesmos, se apresentarem como homens providos de inteligência e firmeza de convicção, segundo o apóstolo Pedro, já aqui no capítulo 3, versos 15 e 16, não passam de homens que são tolos, ignorantes, instáveis, e que perversamente distorcem o ensino das Escrituras para sustentarem suas próprias fascinações. É isso que eles são. Esses homens têm como propósito final demover do nosso coração, do coração dos crentes, a confiança em Cristo. Esse é o projeto deles. O verso 17 mostra isso. O projeto deles é, de fato, levar o povo de Deus a cair da confiança em Cristo, a abandonar a fé, a negar o Redentor, como eles negam. E para isso eles usam de toda e qualquer astúcia e malícia para destruir a vida e a confiança e a comunhão e o deleite dos fiéis em Cristo. Irmãos, aliás, nós precisamos ter clareza disso no nosso coração, muita clareza. Todo aquele que busca fragmentar a igreja de Cristo com divisionismo, todo aquele que não dobra o seu coração ao ensino verdadeiro das Escrituras, mas é endurecido pelo engano das suas próprias ilusões e se mantém então surdo para a verdade do Evangelho. Todo aquele que é insubordinado, mas busca fazer os outros se subordinarem a ele através do exercício de uma liderança promíscua, que é conquistada pela sedução do engano, esses nunca têm outro propósito, senão um propósito destrutivo, de roubar o descanso, o amor, a submissão, a paz, a confiança do povo de Deus em Jesus. Nós devemos fugir de gente assim. Nós devemos nos afastar daqueles que promovem então estas coisas que causam grandes males à nossa fé. A própria Escritura é que nos ordena isso. Quando Paulo está escrevendo a Tito, lá em Tito 3, 10 e 11, ele diz assim: evita o homem faccioso. O homem faccioso é o que faz facção na igreja, divide a igreja em grupos para destruir a unidade do corpo de Cristo, onde o Salmo nos diz muito bem que a bênção do Senhor é derramada ali, porque Ele realmente quer dilacerar a firmeza e a estabilidade e a comunhão dos santos. Então, Paulo, falando a Tito, para que ensinasse a igreja, lá em Tito 3, 10 e 11, diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Depois de ser advertido e admoestado quanto ao seu espírito faccioso, se houver essa resistência então no coração de tais homens, eles devem ser evitados pela igreja, para que eles não contaminem e destruam a fé dos filhos de Deus, como eles desejam fazer. É a respeito desses homens aqui, irmãos, como lemos no verso 17, que o apóstolo diz que a igreja já estava prevenida de antemão. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. E então, por eles saberem com antecedência da postura e das intenções malignas desses homens, os servos do Senhor deveriam tomar muito cuidado, deveriam ser bastante cautelosos e vigilantes contra esses mestres do engano, contra esses sedutores malignos. Deveriam tomar muito cuidado, irmãos, para que o erro desses insubordinados não os iludisse, porque eles eram mestres de ilusão. E então, fascinados pelo engano deles, perdermos a firmeza da fé. É com isso que o verso 17 está preocupado. Haver um grande cuidado, uma diligência no nosso coração, tomarmos todo o cuidado para não sermos iludidos pelo engano de homens promíscuos e insubordinados que atuam no palco da vida da igreja para a destruição dela. Homens que são cheios de poder de ilusão e de motivações enganosas, que atuam de fato, como eu já disse, para minar a fé dos servos de Deus. É essa a função deles: roubar, matar e destruir, como é próprio dos inimigos do Evangelho. De fato, a ideia de ilusão está presente aqui nesse versículo, onde nós lemos aí em nossa versão, arrastados pelo erro dos insubordinados. Essa palavra aí, esse verbo arrastados, tem o sentido, na palavra grega, tem o sentido de alguém que é enganado, é lubridiado ou iludido, e então, uma vez iludido,
desviado pelo engano da ilusão a que se submeteu, vinda desses homens. Então, a ser arrastado aí, tem essa ideia. Primeiro você ouve a sedução, se submete a ela, e uma vez que você mergulha no rio da ilusão, você naufraga, sendo arrastado pelas torrentes da impiedade desses homens que atuam no palco da vida da igreja, como eu disse, para destruir a fé dos filhos de Deus. Eu não sei quantos de vocês conheceram um pouco da história de Bernard Lawrence Madoff, ou Bernie Madoff, que morreu agora, dia 14 desse mês. Madoff foi condenado, em 2009, a 150 anos de prisão, porque ele orquestrou um esquema de pirâmide com danos financeiros de até 63 bilhões de dólares. Esse é considerado o maior golpe financeiro da história, no qual esse golpista aqui, famoso, conseguiu iludir mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, dentre eles, o famoso cineasta Steven Spielberg. Esse esquema de pirâmide do Barney Madoff, usava o dinheiro de novos investidores, como é próprio do esquema de pirâmide, para pagar os antigos. E assim ele ia vivendo de ilusão em ilusão. Até que a crise imobiliária dos Estados Unidos de 2007, então trouxe à tona essa fraude e não foi mais possível esconder essas ilusões. Essa história se tornou um filme que é protagonizado por Robert De Niro, chamado O Mago das Mentiras, um filme de 2017. Apenas uma anedota da vida desse homem, da biografia dele. Esse homem era tão astuto no campo financeiro, que mesmo na prisão, ele conseguiu atuar em prol de lucratividade fraudulenta. É uma dessas anedotas da história dele. Conta que ele foi lá no armazém da penitenciária, na penitenciária que ele ficava nos Estados Unidos, tinha uma espécie de uma venda, um armazém, uma despensa, onde as pessoas podiam comprar alguma coisa, e ele foi lá e comprou todos os pacotes de Swiss Miss, que é uma marca de chocolate quente, muito consumida por eles lá, e aí então, de posse, monopolizando todo o chocolate, ele vendia no pátio da penitenciária com lucros abusivos. Tal era a perniciosidade maliciosa desse mago das mentiras, desse mago das ilusões. Irmãos, assim como milhares de pessoas inteligentes foram enganadas por Barney Madoff, o mestre das mentiras, nós também corremos o risco de ser enganados por mestres do engano na igreja de Cristo. Não duvidemos disso, porque as Escrituras não duvidam. O apóstolo Pedro não duvida disso. Tanto é que exorta a igreja para que seja alerta e diligente, para que a igreja não caia na sedução, do engano, das ilusões, dos falsos mestres, dos mestres do engano que atuam na vida da igreja para a destruição dela. E uma vez então, se deixarmos nos seduzir, nós seremos arrastados para longe, irmãos, da firmeza da fé em Cristo. Deixaremos de desfrutar da verdadeira confiança em Deus. Deixaremos de viver a verdadeira piedade cristã e experimentarmos o gracioso descanso em nosso Redentor. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o prejuízo no fim será nosso mesmo. Como é possível detectar esses falsos mestres na vida da igreja, caso eles surjam, ao surgirem? Ao longo dessa epístola, o apóstolo dedicou-se a esclarecer isso. E nós vimos isso em todas as exposições que tivemos aqui durante esse período. Mostrando então nesta carta muito do que eles fazem e do que eles são, para que nós tivéssemos condições de detectar adequadamente rastros desses falsos mestres ou caminhos de falsos mestres, para que neles não nos submetamos ao seu engano e nem trilhemos esses caminhos que são caminhos de engano. Há falsos mestres propriamente, é importante afirmar isso, falsos mestres propriamente, homens ímpios, incrédulos, filhos do inferno, que penetram na igreja de Cristo para a destruição dela, como agente de Satanás, como joio no meio do trigo. Mas, irmãos, há também um caminho desses falsos mestres. Eu já disse isso e repito para vocês. Há o ímpio e há o caminho do ímpio.
E as Escrituras são extremamente claras em distinguir o crente do ímpio. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura é clara em dizer que o crente, mesmo sendo crente e não ímpio, pode, por fraqueza, tropeço, caminhar pelo caminho do ímpio. Não é isso que o Salmo 1 diz para não fazermos? Sendo crente, não a nos associarmos com os ímpios? Da mesma maneira, há os falsos mestres propriamente, homens ímpios e perversos, filhos do inferno, instrumentos de Satanás para a destruição da igreja, que surgem no meio do povo de Deus, como efetivamente estava acontecendo aqui. O capítulo 2, com muita clareza, expõe isso, mas precisamos também, irmãos, saber que há um caminho desses falsos mestres e que nós, se não formos diligentes, mesmo crentes, corremos o risco de trilhar por eles. Isso é chamado aqui no texto de erro dos insubordinados, do qual nós devemos nos desviar e nos desviar também daqueles que querem trilhar por esse caminho, porque o seu fim é trágico. Nós podemos apenas rever algumas dessas especificidades que já foram tratadas na igreja, tratadas nessa carta, apenas para rememorarmos quais são elas e nos mantermos alertas. Uma pessoa que é de espírito divisionista, que é de espírito faccioso, que atua para criar divisão e grupos na igreja de Cristo e, portanto, destruir a união dos irmãos, que é tão cara porque foi comprada pelo sangue de Cristo, é alguém que está andando nas pegadas dos falsos mestres. Cristo salvou a sua igreja para viver em unidade. Ele diz que é bom e agradável a unidade do seu povo. Portanto, aqueles que atuam para divisão, para o faccionamento da igreja, para a ruptura da igreja em facções, esse é aquele que está andando nas pegadas dos falsos mestres que atuam para a destruição da vida da igreja. Roubar, matar e destruir, conforme Jesus diz em João 10,10, é de fato a marca evidente dos inimigos de Cristo e seu rebanho, não é marca de um crente. Não é característica de um crente atuar na vida da igreja para dividir a igreja. De uma pessoa que é facciosa, irmãos, que gosta então de atuar assim, de liderar divisões na vida da igreja, como crentes do Senhor, se amamos a palavra de Deus, se submetemos ao mandamento do Senhor, como eu li em Tito 3:10, 9:10, nós devemos evitá-los, jamais andar nas pegadas dele. Absalão é um bom exemplo bíblico que temos para a gente assim. Ele se apropriou da aparente dificuldade do rei Davi, seu pai, a aparente dificuldade de Davi em administrar algumas questões ali da sua liderança, do seu reinado, e então, diante dessa situação, ao invés dele servir para a unidade do reino, para a manutenção do reinado davídico do seu pai, para a honra do próprio rei e para o bem do povo de Deus, o que ele fez foi assumir, com um espírito faccioso, uma grande divisão no reino, trazendo tragédia para o meio do povo de Deus, iminente tragédia para o meio do povo de Deus, se não fosse a humildade e a sabedoria de Davi entender que se ele ficasse ali, haveria um morticínio, mas então decidiu fugir para cuidar e salvar o seu povo, mas Absalão estava pronto. Em nome da sua ambição vaidosa, egocêntrica, de assumir uma liderança de maneira promíscua, ele estava disposto a destruir o povo de Deus, a arruinar o povo de Deus. Qualquer pessoa que atua na vida da igreja com esse propósito precisa nos lembrar Absalão, que não tem bons propósitos, que é a destruição do povo de Deus, a destruição. Outra coisa que marca a vida desses falsos mestres e o caminho dos falsos mestres é a insubmissão às autoridades constituídas. Por insubmissão, eu não quero dizer subserviência a opiniões circunstanciais ou caprichos de líderes. Não é disso que eu estou falando. Nós não temos nenhum chamado nas Escrituras para nos tornarmos subservientes a vaidades, caprichos e meras preferências pessoais daqueles que exercem liderança no mundo de Deus. Eu sou muito ruim com futebol, muito ruim mesmo. Às vezes eu nem entendo as brincadeiras dos irmãos no futebol. Isso é uma tragédia. Meu filho vai ter que aprender com alguém aí que gosta de futebol, a gostar de futebol. Brincar de bola até que eu brinco com ele, mas essas coisas de time não entendo nada. Mas a ideia de submissão não é que aqui agora, a minha igreja, só porque
Que time que eu falo aqui? O Flamengo? A igreja agora tem que seguir o Flamengo por minha causa. Não é disso que o texto está falando. Não é disso. Não são das opiniões pessoais de preferência de estética, de cores, ou de coisa dessa ordem, de opções de entretenimento, de lazer, de preferências pessoais. Não é disso que a ideia de submissão à autoridade constituída está presente. Nem é a ideia de se submeter ao pecado dos líderes e o caminho de pecado que eles querem trilhar. Não é disso que submissão bíblica fala. Mas uma pessoa que é insubmissa à autoridade constituída por Deus, aqueles que, então, são chamados por Deus, instituídos pelo próprio Deus para atuarem no mundo, seja na esfera política, secular, de maneira mais ampla, seja envolvendo política, a esfera de trabalho e outras, seja na esfera familiar, ou mesmo na eclesiástica, aqueles que não querem se submeter a essa autoridade, fujam deles, porque eles estão agindo em insubordinação, não a homens, mas ao próprio Deus que os chamou para essa submissão. E andar nas pegadas deles é andar pelo mesmo caminho de insubordinação ao próprio Deus, porque eles se opõem assim com essa postura ao próprio Deus. Uma pessoa que despreza, irmãos, a firme convicção da fé bíblica, deve ser alguém visto por nós também com reserva, especialmente se, tendo essas convicções, tendo essa convicção antibíblica, o desprezo pelas convicções bíblicas, querem nos arrastar por esses caminhos. Isso pode ser ilustrado de muita maneira, mas uma delas, que é bem marcante, é quando aqui e ali é possível ouvir as pessoas dizendo assim: olha, os grandes teólogos, os estudiosos dizem isso e aquilo, mas eu, como um professor meu de seminário dizia, cuidado com alguém que despreza mais de 2000 anos de história da interpretação bíblica com a mesma opinião. Mantendo em 2000 anos de história de interpretação bíblica a mesma opinião sobre um determinado assunto, cuidado com aquele que quer se levantar para dizer que não pensa bem assim, e que a parte dos teólogos, dos estudiosos, dos eruditos, dos grandes intérpretes bíblicos propõem a outra coisa totalmente diferente. Embora pareça engraçado, é trágico, efetivamente trágico, porque está desprezando toda a firmeza de convicção da fé bíblica que nós sustentamos ao longo de todas as eras. Cuidado com aqueles que resistem ao ensino bíblico, irmãos. Falsos mestres gostam de ensinar, mas detestam aprender. Eles amam ficar em pé no púlpito, mas detestam ficar sentados nos bancos da igreja para ouvir o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Eles não querem aprender a verdade. Eles não têm alegria de ver a verdade ser ensinada para ele e para os seus irmãos. Antes, o que eles querem é compartilhar as suas convicções delinquentes e impor as suas ideias perversas. É só isso que gostam. Cuidado com aqueles que não vivem a comunhão fraternal do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, ovelhas comem capim. É isso que elas comem. O Salmo 23 deixa isso muitíssimo claro. Aos pastos verdejantes é que as ovelhas são levadas, não a outro lugar. Lobos comem carne. É insuportável, irmãos, para um lobo, insuportável para um lobo, manhã após manhã, dia após dia, acompanhar as ovelhas e se alimentar do que elas gostam e daquilo que faz bem para elas. É insuportável. Pastos verdejantes e água tranquila não são um deleite para lobos. Gostam de carne e de sangue. Lobos se disfarçam no meio do rebanho apenas em momentos marcantes para se destacar. Sabe, irmãos, fazer oração todas as quintas com os irmãos, estudar a sã doutrina todas as terças, assentar-se numa sala de EBD dominicalmente, para ouvir o ensino de conformidade com as Escrituras, frequentar a igreja aos domingos, domingo após domingo, para adorar a Deus e ouvir um sermão, tudo isso é bom, como é bom pastos verdejantes e águas tranquilas para ovelhas. É tudo que elas desejam. Mas somente ovelhas, lobos não.
falsos mestres não suportam a vida comum dos crentes. Não suportam. Irmãos, hoje, se a minha igreja quisesse saber a minha opinião de quem deveria assumir o ensino para a igreja e quem deveria assumir a liderança na igreja de Cristo, a minha resposta seria bastante clara, extremamente clara. Quem vive verdadeiramente uma vida de ovelha no rebanho de Cristo. Somente esses. Somente quem vive no meio do rebanho de Cristo, cotidianamente, é quem pode ser útil para auxiliar esse rebanho nos caminhos de Cristo. Somente quem tem prazer, irmãos, em pastos verdejantes e águas tranquilas, quem conhece bem o caminho diário das águas e dos pastos, quem é acostumado então a trilhar rotineiramente aquela jornada, depois de protegido no aprisco, levado pela liderança do seu pastor supremo aos pastos verdejantes e águas tranquilas, junto com a igreja de Cristo, somente esses, irmãos, é que podem ser capazes de proporcionar ao rebanho de Cristo o caminho para o rebanho de Cristo desfrutar desse descanso no próprio Cristo. Se por um lado, irmãos, nós devemos ter cuidado com esses falsos mestres, por outro, nós temos que ter cuidado para nós não naufragarmos na fé, arrastado então pelos erros desses homens insubordinados. Assim, eu creio que também seja importante enumerar aqui algumas características de alguém que está fraquejando na fé. Porque se o apelo é para que nós não fraquejamos na fé, não fracassemos na fé, seguindo os erros dos insubordinados, como é que podemos avaliar o nosso próprio coração se estamos firmes na fé ou não? Existem indícios sérios, irmãos, que devemos incluir na análise do nosso próprio coração. Isso não é tudo, mas são vários indícios, alguns dos vários indícios que as Escrituras nos apontam para mostrar se nós estamos fracassando na fé ou não. Alguém que não está praticando a leitura diária da Bíblia e praticando a oração é alguém que está caminhando para o naufrágio da fé. Ler a Bíblia diariamente e orar não é um ritual religioso vazio, irmãos. É uma atitude de quem quer conhecer o Senhor pela sua palavra. E também deseja expressar todos os seus anseios e louvores ao seu Salvador. É uma coisa simples, mas deleitosa para aqueles que querem conhecer o Senhor, seu Salvador, e querem expressar diariamente ao seu Deus louvores e também lançar diante dele suas ansiedades, angústias, suas súplicas. Não fazer isso é expressão do oposto, irmãos. É desinteresse pelo Redentor. Outra marca que aponta o perigo de um declínio da fé é não frequentar regularmente as atividades da congregação. Nós vivemos numa era de uma fé individualista, onde ser crente é eu viver sozinho a minha fé. Isso não confere com as Escrituras. Ao longo da história da igreja cristã, esse tipo de pensamento sequer foi considerado. Mas na nossa era moderna, do individualismo exacerbado, há uma perspectiva de que nós podemos viver a nossa fé sozinho, congregarmos sozinhos, pastorearmos a nós mesmos e vivermos, então, ensimesmados numa suposta fé bíblica que de nada é. Portanto, não frequentar regularmente as atividades da congregação é um indício perigoso de que quem assim está procedendo corre o risco de estar naufragando na fé. Eu sei que a pandemia trouxe dificuldades para a vida congregacional. Mas uma coisa graciosa que Deus fez, irmão, para nós, que Deus proveu para nós, são os recursos tecnológicos que removem muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Irmãos, não participar regularmente das atividades semanais da nossa igreja, da igreja onde você escolheu congregar, salvo por algum tipo de impedimento formal, evidentemente, uma faculdade ou trabalho, alguma coisa específica, pode ser de fato evidência de enfraquecimento espiritual. Sabe por quê? Porque revela o desinteresse à comunhão com a igreja de Cristo.
Na verdade, irmãos, os recursos da pandemia, os recursos que a pandemia nos obrigou a adotar, dados pelo próprio Deus, veio para nos beneficiar quanto à nossa vida congregacional. E, por outro lado, demover qualquer desculpa do nosso coração de não podermos participar da vida com o povo de Deus. Porque mesmo que estejamos impedidos presencialmente, por motivo da pandemia, por motivo de viagem, por certa enfermidade, ou outros fatores que impedem a nossa presença na vida congregacional, em geral, nós estamos todos disponíveis para estarmos presentes virtualmente com a igreja. Irmãos, como eu disse, Deus é tão gracioso que Ele removeu todas as desculpas que ocultavam o verdadeiro motivo do nosso coração em não nos interessarmos pela comunhão com os santos. Não sou eu que penso assim. É a palavra de Deus que diz lá em Hebreus 10, 25, para nós não deixarmos de congregar. Exatamente isso. Outro indício, irmãos, de fraqueza na nossa fé é não nos envolvermos com o sustento e o serviço no corpo de Cristo. Engajamento financeiro por meio de dízimos e ofertas e dedicação também dos nossos dons pessoais para o corpo de Cristo são evidências daqueles que estão firmes na fé. Aqueles que estão firmes na fé se envolvem com o serviço do Senhor, seja com os seus recursos, seja com os seus dons, os dons, na verdade, que são de Deus, dados a nós para que sejam exercidos para o bem do corpo de Cristo. Mas pessoas que estão naufragando na fé, irmãos, evidenciam avareza e evidenciam o egoísmo por reterem os seus dons e os seus recursos em não participar da edificação da vida da igreja, do corpo de Cristo. Outro fator que devemos avaliar sobre a firmeza da nossa fé é se nós estamos ou não engajados ativamente na busca por santidade de conformidade com a Bíblia em todas as áreas da nossa vida. E é bom especificar isso, santidade de conformidade com a Bíblia e em todas as áreas da nossa vida, porque a falsa espiritualidade é seletiva e não é fundamentada na Escritura. Irmão, se não há um desejo intenso no nosso coração de lutar contra os pecados que nos assediam tenazmente, e se não enxergamos em nós nenhum progresso de triunfo quanto a esses pecados, esse é um bom indício de que a nossa fé está bastante abalada, está declinando. Isso é muito perigoso para nós. Nesse sentido, não evidenciar crescimento espiritual é também uma marca perigosa, irmãos, bastante perigosa, desse declínio na fé. Sabe, ter o mesmo caráter, a mesma postura, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento equivocado há anos e anos, não é sinal de firmeza de convicção e nem de estabilidade de entendimento. É falta de conhecimento, ou melhor, falta de crescimento espiritual. É declínio. É declínio. E ainda um último elemento que eu coloco aqui para avaliarmos de maneira objetiva se estamos firmes na fé ou não, é se temos ou não desejo efetivo pelo conhecimento das Escrituras. Salvo uma ou outra profissão, a maioria esmagadora delas, na nossa era, exige constantemente aprendizado contínuo. Profissões que, se não houver dedicação de tempo para aprimorar os seus conhecimentos, porque são profissões que desfrutam de novas tecnologias, novas técnicas, novos procedimentos, seja nas engenharias, nas áreas médicas, nas áreas administrativas ou advocatícias ou quaisquer outras, sempre é muito necessário você constantemente estar dedicado a aprender novas coisas. E os crentes em Cristo que exercem profissões nessas áreas que demandam disso, jamais deixam de correr atrás de novos conhecimentos. Não têm preguiça de se dedicarem a fazer especializações, novos cursos e tudo mais, ler livros e tudo mais que é necessário para o desenvolvimento efetivo do seu conhecimento na área que atua. No entanto, irmãos, por que essa mesma disposição, por vezes, não se encontra manifestada no desejo pelo conhecimento das Escrituras? Porque aquele que assim procede está ali evidenciando, se quiser enxergar, um naufrágio na fé.
Embora eu tenha já tratado da leitura diária da Bíblia, da vida congregacional, aqui também tem a ver com aquele interesse pessoal de conhecer mais as Escrituras. Seja na igreja local, com os estudos semanais, escolas bíblicas, dedicação, atenção ao sermão, seja mesmo se dispondo pelos meios, pelos recursos disponíveis em livros, em cursos e nas mídias sociais para crescer no conhecimento do Senhor Deus. Quando estas coisas, quando este anseio não está presente no coração, e eu falo anseio, irmãos, porque às vezes a nossa disponibilidade é menor que o nosso anseio, mas em alguma medida nós conseguimos levar a termo esse anseio. Quando não há mais esse anseio no nosso coração, quando há um grande desinteresse em conhecer a Deus pela sua palavra, isso não é outra coisa, senão um sinal de naufrágio na fé, de caminho de enfraquecimento espiritual. Portanto, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com aqueles que evidenciam características de falsos mestres e os caminhos do engano que eles preparam para nós trilharmos nele e naufragarmos na fé. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com indicadores evidentes da nossa falta de firmeza na fé, a fim de que não sejamos arrastados, então, por caminhos enganosos, e aí tropeçando e caindo, e nos ferindo grandemente, gemeremos em angústia, longe do Senhor. Sabe, irmão, se essas coisas estiverem acontecendo conosco, eu estou falando agora de maneira individual, é melhor nos arrependermos. É melhor nós confessarmos que, de fato, nós estamos fracos na fé e que isso é resultado da nossa indisciplina, da nossa falta de disposição, da nossa negligência, da nossa indolência, conforme o autor aos Hebreus diz, o nosso desinteresse em nos apropriar de todos os meios graciosos que nos tornam maduros e firmes na fé e confessarmos diante de Deus que, por causa da nossa negligência, nós estamos naufragando. E então buscarmos misericórdia do Senhor, irmãos, para que nos levante, nos restaure e devolva a nós o anseio pelo nosso Redentor. Agora, se nós estivermos firmes, precisamos ser humildes, irmãos, e continuarmos buscando viver em dependência e graça do nosso Deus. E também entendendo, como nós veremos a seguir, que, embora estejamos firmes, nós não devemos ficar estagnados, mas continuar crescendo com humildade, dependência e graça de Deus no caminho de santidade, de conhecimento, de devoção ao nosso Deus e Redentor. Portanto, irmãos, qual deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo? Em primeiro lugar, eles devem cuidar para não perderem a firmeza da fé arrastados pelos erros dos insubordinados. Esse é o primeiro cuidado que esse texto final nos apresenta. Mas em segundo e último lugar aqui, no verso 18, eles devem crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É assim que o começo do verso 18 se apresenta. O nosso chamado não é para ficarmos apenas firmes na fé, como nós vimos anteriormente, mas também para, firmes na fé, continuarmos crescendo e desenvolvendo nossa vida espiritual. Esse é, então, o último imperativo da carta. A ideia da exortação aqui, crescei, é a ideia de um crescimento progressivo. É aquilo que nós não fazemos apenas uma vez, mas é aquilo que nós somos chamados para fazer continuamente, crescendo continuamente, constantemente, progredindo continuamente. É exatamente isso que expressa a ideia desse verbo crescer aí no texto, algo que deve ser feito por nós reiteradamente. Nós devemos crescer continuamente em dois aspectos vitais, irmãos, da vida cristã, conforme esse texto: na graça e no conhecimento de Cristo. É insuficiente nós sermos capazes de repelir os falsos mestres, se ao mesmo tempo não houver em nós um desenvolvimento contínuo e um crescimento contínuo na vida espiritual nossa. Lembram que Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, a repreendeu exatamente por isso? Embora eles fossem muito hábeis em combater os falsos mestres, e por isso eles são elogiados por Cristo, aqueles irmãos de Éfeso se enrijeceram e perderam o primeiro amor. Jesus diz para eles: olha, eu conheço as tuas obras, está lá em Apocalipse 2:6, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos.
e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Isso até o verso 3. No verso 5, verso 6, desculpa, também é dito que eles têm ao favor deles o fato deles odiarem as obras dos nicolaítas, as quais Cristo diz, eu também odeio, porque os nicolaítas estavam gerando destruição na igreja de Cristo pelas suas heresias e enganos. No entanto, nos versos 4 e 5, no meio desse texto, Jesus tem um porém para aquela igreja. Eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonaram o meu primeiro amor. E então o próprio Cristo chama aqueles irmãos para se levantarem de onde caíram. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então uma ameaça é dita, se não venho contra ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Uma igreja que tinha energia, vigor doutrinário, capacidade de combater, de detectar e combater as heresias que surgiam, os falsos ensinos da igreja, mas uma igreja que se enrijeceu. Ao invés de continuar crescendo na graça do Senhor, se enrijeceu, ao ponto de perder esse primeiro amor e ser exortado aqui por Cristo e até mesmo receber a ameaça, caso não se arrependesse. Irmãos, o que Pedro está exortando aqui, agora voltando ao texto de 2 Pedro, é exatamente para que aqueles que são chamados para estar firmes na fé, são chamados para continuarem crescendo, porque não há firmeza na fé sem crescimento. É isso que ele está exortando aqueles irmãos, ficarem firmes e continuarem crescendo. Esse progresso na vida espiritual é resultado da própria firmeza legítima. Do contrário, eles cairiam e perderiam isso. Pedro então está, se verem comigo, ao longo dessa carta, quando Pedro, por exemplo, diz lá no capítulo 1, verso 3 a 11, chamando então a igreja para a necessidade do crescimento espiritual e dizendo que o próprio Deus providenciou tudo que era necessário para esse crescimento, ele diz que eles deveriam buscar diligentemente crescer, porque se eles fizessem isso, jamais eles tropeçariam. Se eles continuassem crescendo, lembra daquela corrente dourada da santificação, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, se eles continuassem vivendo a piedade genuína e desenvolvendo a sua vida de santificação, jamais eles cairiam, fracassariam e tropeçariam. O verso 10 é que diz isso do capítulo 1. No entanto, também é dito no verso 9 do capítulo 1, que se eles abandonassem o progresso espiritual, eles se tornariam cegos. E cegos, então, declinariam da fé. É muito temível alguém que acha que já atingiu certo nível de espiritualidade que não precisa mais crescer. Porque isso não é uma marca, senão, de alguém que está declinando vertiginosamente para longe dos caminhos do Senhor. Nós somos chamados, irmãos, e nos lembramos disso, de ser imitadores de Cristo, e nós sabemos que Cristo, desde a sua infância, era um menino que se fortalecia, diz lá Lucas 2,40, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. E no verso 52, do capítulo 2 de Lucas, nós lemos que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós somos chamados para experimentar, para imitar o nosso Redentor, nós somos chamados para crescer assim, conforme Pedro diz, em graça e conhecimento de Cristo. Agora vejamos como essa própria carta de Pedro também enfatiza essa importância dessa dupla exortação, irmãos. No primeiro versículo de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro evidencia que a graça de Deus nos alcançou mediante a justiça de Cristo e nos deu fé nele para a nossa salvação. E por isso, então, Pedro ora para que a graça de Deus, juntamente com a paz, fossem multiplicadas na vida daqueles irmãos. Verso 2 do capítulo 1. No capítulo 1, verso 3 a 11, aquela corrente dourada da santificação que eu mencionei para os irmãos, nós lemos que Deus, pela sua graça, nos deu tudo o que necessitamos para uma vida piedosa, a fim de que perseveremos firmes até o dia de Cristo. Um certo comentarista bíblico diz assim: a graça é o triunfo da vida dos crentes e é inteiramente um dom de Deus.
mas ainda assim os crentes são exortados a crescer nela, a serem nutridos nela, a serem fortalecidos por ela. A graça não é uma realidade estática. Os crentes devem crescer nela até o dia de sua morte. Caso contrário, eles podem ser levados pela insubordinação dos falsos mestres. Falando sobre o crescer no conhecimento de Cristo, os crentes também devem crescer nesse conhecimento. E por toda a carta, irmãos, nós encontramos um apelo do apóstolo ao crescimento dos crentes no conhecimento de Jesus. Desde o início, verso 2 do capítulo 1 dessa carta, nós lemos que a graça e a paz que Pedro deseja que sejam multiplicadas na vida daqueles crentes, ela é multiplicada através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Também naquela corrente dourada da santificação, no capítulo 1, verso 3, está claro que tudo que nós precisamos para uma vida piedosa nos foi dado pela graça de Deus através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, sendo o próprio conhecimento de Cristo um desses elos da corrente que devem ser associados para a nossa santificação. Irmão, somente quem está progredindo nas virtudes da piedade anunciadas, então, nessa corrente dourada, é que não se torna nem nativo, diz o verso 8 do capítulo 1, nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que rejeitam crescer espiritualmente, declinam de tal maneira que se tornam cegos. Está escrito no versículo 9 do capítulo 1. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro diz ainda, lá no capítulo 2, verso 20, que nós somos livrados da corrupção que há, ou da contaminação que há no mundo. Mas que aqueles que, mesmo depois de conhecer a Cristo, voltam para trás, se tornam piores do que aqueles que nunca conheceram. Eles se tornam como o cão voltando-se para o seu vômito, porca se revolvendo no lamaçal. Portanto, irmãos, crescer no conhecimento de Cristo é algo essencial para a vida eterna. Não opcional. Não opcional. Não opcional. Nós não somos salvos pelo conhecimento inerente de nós mesmos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós e se revelou a nós como Deus Salvador, nos levando a conhecê-lo e a desfrutar da sua graciosa salvação. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo, experimentaram a verdadeira e genuína regeneração do Espírito, confiaram verdadeiramente em Cristo como seu Senhor e Salvador, a esses não há espaço para o não crescimento, porque é inadequado para os servos do Senhor viverem declinando, negligenciando, estagnados na fé, se tornando novamente cegos, ao invés de crescerem no Senhor. Toda a carta de Pedro está permeada desse anseio do apóstolo em conduzir aquela igreja para que ela conheça o Senhor, e em conhecendo se livre do engano dos falsos mestres que querem destruir a igreja de Cristo. Como eu disse lá no início, essa carta termina com uma doxologia, essa expressão de exaltação a Cristo, tanto para o dia de hoje como para o dia eterno, para aquele dia da eternidade. De modo, irmãos, que, à luz desse contexto aqui, nós entendemos que somos chamados para glorificar a Cristo, tanto hoje quanto naquele dia, vivendo de modo a honrar, bendizer, exaltar o nosso Redentor, estando nós firmes na fé e livrados do engano que surge no meio do povo de Deus e que visa destruir a igreja de Cristo. E para que isso não aconteça, nós dispondo o nosso coração a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Redentor, de modo que mesmo hoje, então, andando nos caminhos de Cristo, nós glorifiquemos a Deus, até aquele dia em que nós seremos recebidos no seu reino eterno, para desfrutarmos da sua graça. Judas, quando ele termina sua carta, ele também inclui uma doxologia, e ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados da sua glória, ao único Deus Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Judas diz amém. Irmãos, estar firme em Cristo, crescendo na graça, aprendendo do Senhor e desfrutando de uma vida de verdadeira piedade nos caminhos do Senhor, é o que acontece com os verdadeiros crentes. É o que acontece com os verdadeiros crentes, até aquele dia que o Senhor os chamar. Nós somos chamados, irmãos, então, para crescermos
nessa graça e no conhecimento do nosso Deus, para honrá-lo, tanto hoje como no dia eterno. Crescer no conhecimento de Cristo e na sua graça são dois aspectos da vida cristã que caminham lado a lado. Cada dia mais eu cresço no conhecimento do meu Redentor, conhecendo a sua palavra, experimentando um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. E na medida que eu experimento esse crescimento, que é tanto do conhecimento da sua palavra, mas como da experiência vivida nos caminhos dEle, então mais eu cresço na sua graça, desfruto dos seus caminhos graciosos, me deleito, conforme o salmista no Salmo 16 diz, nos caminhos da vida, de alegria perpétua na presença dEle. E assim, irmãos, amadurecendo em santidade, eu caminho em devoção ao meu Cristo e Redentor. Eu preciso apenas ainda dar a vocês algumas instruções pontuais para avaliarmos o nosso coração e vermos que há tantas coisas que são graciosamente úteis dadas pelo Senhor para um crescimento efetivo do nosso coração. Eu já falei anteriormente marcas que são características de quem está declinando da fé. Agora, de maneira quase que repetida, mas apenas para refrisar isso, se nós quisermos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, não pode nos faltar essas coisas. Leitura regular das Escrituras e oração, tanto individualmente como na vida familiar, cultica, onde a família dos crentes, naqueles contextos onde há família cristã, inclui na sua agenda de vida um espaço adequado para a edificação da igreja, da família, na palavra do Senhor, para instruir os filhos no caminho do Senhor, em contextos onde o marido é cristão, assumindo o seu sacerdócio no seu lar e trazendo então edificação para a sua família, no ensino das Escrituras, na educação da vida cultica da família nos caminhos do Senhor. Quando essas coisas não estão presentes, isso revela um risco ao próprio crescimento espiritual, seja individual ou familiar. A participação na vida congregacional, onde o rebanho de Cristo, irmãos, que está espalhado por todo o mundo, mas também está unido em congregações locais, como Hebreus 10, 25 nos diz, para nunca deixarmos de congregar ou nunca abandonarmos a congregação, é um meio gracioso de Deus para que juntos nós desfrutemos dos pastos verdejantes das águas tranquilas. Negligenciar a vida congregacional é caminhar para o caminho do retrocesso espiritual e não do crescimento. Sabe, irmãos, há um grande perigo, devastador perigo, de um orgulho espiritual tão grande no nosso coração, de acharmos que nós não temos nada para aprender com aqueles irmãos que dirigem a reunião de oração. Afinal, tem tanta coisa muito melhor na internet para eu ouvir, né? Que ir lá e orar com aqueles irmãos, ouvir lá os irmãos escalados da sociedade interna, ou o pastor que prega com simplicidade, essas coisas não são suficientes para mim, eu preciso de coisas mais elevadas. Esse é um tipo de estupidez e arrogância espiritual que faz com que nós desprezemos a própria palavra de Deus, que nos chama para viver em comunhão com os irmãos, congregados juntos. Sabe, irmãos, muitos homens de Deus abençoam a nossa vida através daquilo que eles produzem pelas mídias sociais, coisas maravilhosas mesmo. Se você quiser, inclusive, que eu te indique bons ensinos, eu tenho tranquilidade para fazê-lo para você. No entanto, aqueles grandes homens de Deus, eles não são seu pastor. Eles não vão cuidar da sua vida. Eles não vão visitar o seu filho no hospital. Eles não estarão lá no dia que o seu filho nascer para se alegrar contigo. Não vão ligar para você no seu aniversário, não vão te exortar quando perceber que você está trilhando por caminhos perigosos, não estarão disponíveis para te ouvir e, conhecendo você há anos, te dar instrução bíblica que te ajude a conduzir nos caminhos de Cristo diante da experiência que você tem dramática daquela ocasião. Esses homens são abençoadores na vida da igreja, mas você não faz parte da congregação deles. Isso é ciúmes pastoral? Longe disso, como eu falei. Eu tenho muitos bons homens de Deus para te sugerir para que você se edifique deles, mas aprender com eles não deve jamais tirar do seu desejo, o desejo do seu coração, a vida comum congregacional, porque é na comunhão dos santos.
que o Senhor derrama a sua bênção conforme o Salmo. Negar a vida congregacional é regredir espiritualmente, e há muitos que estão usando o pretexto da pandemia para fazê-lo. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu não estou obrigando ninguém a vir à igreja sem liberdade de consciência, mas o que eu estou dizendo é que todos os meios tecnológicos estão aí à nossa disposição para que nós, diante das circunstâncias, desfrutemos de uma verdadeira comunhão fraternal. Sim, toda quinta, participando daquela simples reunião de oração que tem já há tantos anos, ouvindo as reflexões, orando com os irmãos, ouvindo os pedidos, muitos deles repetidos, porque nós temos que pedir, sabendo que Deus dará, e pedir, e mais pedir, porque somos pedintes mesmo. Participar daquilo cotidianamente, é isso que nos faz crescer espiritualmente, é um dos aspectos fundamentais do nosso crescimento espiritual. Nos envolvermos com sustento e com serviço no corpo de Cristo através dos nossos recursos e dons. Não há espaço na igreja, irmãos, para quem não quer fazer nada. Isso é um equívoco. É um equívoco. Se nós não estamos envolvidos com nada na igreja de Cristo, isso não é sinal de maturidade cristã, em absoluto, porque nós recebemos dons do Senhor para distribuir aos santos, para servir aos santos com eles, como resultado de altruísmo, sacrificando o nosso tempo, mas usando o dom que Deus nos deu para Ele mesmo. É claro, aqueles que estão chegando à igreja ao seu tempo, no seu tempo o Senhor fará isso, mas viver ano após ano na igreja e não ter nenhum tipo de engajamento com o corpo de Cristo, não servir os irmãos com absolutamente nada, há algo equivocado. E eu te chamo para refletir, porque isso não é marca de alguém que está progredindo na fé. É sinal de progresso na fé, crescer em santidade, em todas as áreas da vida. Sabe, irmãos, ser santo enquanto eu prego um sermão é muito fácil. Ou enquanto se canta louvores aqui, é muito simples. Muito simples. Difícil é ser santo no casamento. Difícil é ser santo na maneira de tratar o cônjuge. Difícil é ser santo na educação dos filhos. Difícil é ganhar dinheiro de maneira santa nesse mundo, sem sonegar impostos, sem fazer negócios fraudulentos e sem extorquir ninguém, sem explorar ninguém. Difícil, irmãos, é ser santo dirigindo no trânsito, navegando na internet, namorando na noite, passando por dificuldades financeiras, experimentando sofrimento. Difícil é ser santo nesses contextos. Difícil é ter uma visão da realidade submissa à palavra de Deus, seja na esfera política, econômica, ecológica, cultural, ou tudo mais que compõe esse mundo, porque ter uma visão bíblica do mundo, à luz das Escrituras, requer que nós abandonemos a nós mesmos e renunciemos às nossas conjecturas tolas pessoais, tão impregnadas em nós, fruto de uma experiência cultural de longo prazo, de vivência, de ter aprendido com os meus pais desde assim, o que é contrário às Escrituras, estar mais disposto a ficar com o aprendizado dos meus pais, por falta de desejo de renunciar a si mesmo e se submeter às Escrituras. Difícil é ser santo de verdade na vida real, não no palco da ilusão de um momento plástico, né, que satisfaz aparências. Coisa que os hipócritas amam fazer. Difícil, mas esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Portanto, se quisermos olhar para o nosso coração e ver se estamos crescendo espiritualmente, nós temos que avaliar se nós estamos sendo santos no palco real do mundo, da vida real, não aqui no momento apenas. Crescimento espiritual tem a ver com o conhecimento das Escrituras, irmãos, inevitavelmente. Portanto, se nós estamos engajados em conhecer a palavra de Deus dia a dia, lendo-a, estudando-a, participando das instruções, usufruindo dos meios de graça que Deus nos deu para nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, isso pode ser um sinal genuíno de crescimento espiritual. Agora, o contrário também é verdadeiro. Portanto, irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração, se nós estamos submissos a Deus, enquanto aguardamos o dia de Cristo. Se nós estamos de maneira diligente, cuidando para que não tropecemos e caiamos, seguindo os erros de insubordinados. E se nós estamos comprometidos em crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
Caso contrário, nos arrependamos. Nos arrependamos e confessemos a nossa indolência diante de Deus, a nossa negligência. Se estamos negligenciando esse crescimento espiritual, na graça e no conhecimento do Senhor, verdadeiramente nos arrependamos e peçamos misericórdia do Senhor, para que Ele nos desperte. Agora, se estamos caminhando, irmãos, também nos lembremos que nós somos chamados a seguir zelosos, humildes, caminhando em dependência de Deus, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo. Sabendo que o Senhor mesmo vai nos guardar de tropeço, e nos guardar imaculados diante da sua glória. Qual deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo? Tomar cuidado para não perder a firmeza da fé, arrastado pelos erros dos insubordinados. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, a fim de que Cristo, nosso Redentor, receba a glória que lhe é devida, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, que nos edifica, e que o Senhor Deus nos ajude a despertarmos, nos despertarmos, ó Deus, para o perigo do declínio espiritual, e para a negligência, ó Deus, da falta de crescimento espiritual. Que o Senhor abra os nossos olhos e traga-nos discernimento, ó Deus, para que fujamos dos erros e dos enganos que são postos como armadilhas no nosso caminho, mesmo no meio do povo de Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos tire da indolência e nos leve à diligência de sermos engajados ativamente, em desfrutarmos dos meios de graça dados pelo Senhor à Tua igreja, para que cresçamos, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, com um propósito único, ó Deus, honrá-lo hoje e no dia eterno. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém.